Se Deus quer que você prospere, por que você ainda está preso na escassez? Não, isso não é sobre religião. Isso é sobre verdade, sobre códigos esquecidos, sobre sabedoria milenar enterrada nas páginas da Bíblia, que muitos pregam, mas poucos vivem. Porque a realidade é simples e brutal. O mundo espiritual não recompensa os passivos. Deus não derrama bênçãos em quem se esconde da batalha. Você acha que orar é suficiente? Você acha que apenas acreditar vai mudar seu destino? Então talvez você nunca tenha entendido o que é fé de verdade. Neste vídeo, você vai descobrir como a Bíblia não é apenas um livro de espiritualidade. É o maior manual de prosperidade que o mundo já viu. Vamos destravar juntos 5 segredos sagrados, revelações que não te foram ensinadas na escola, nem no culto de domingo. Vamos da parábola dos talentos à sabedoria de Salomão. Do comodismo amaldiçoado à mentalidade do verdadeiro mordomo. Porque a fé que prospera é a fé que age. E no final deste vídeo, uma coisa é certa. Ou você desperta para o seu destino, ou continua sendo servo de um sistema que te mantém pequeno. Deus não recompensa o comodismo. Fé sem ação é morte. Você pode até acreditar em Deus, mas se você não se mover, nada vai acontecer. Essa é a verdade que os religiosos não contam. Porque é confortável ouvir que Deus proverá e continuar parado, esperando que o céu derrame milagres enquanto você assiste séries, procrastina e se afunda em boletos. Mas o céu tem um código. Fé sem obras é morta. A fé que apenas espera é fé vazia. A verdadeira fé bíblica é movimento, é atitude. É você agir como se já tivesse recebido, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Quem acredita, levanta. Quem confia, constrói. Quem tem fé, executa. Imagine a cena. Moisés com o povo hebreu encurralado. Atrás o exército do faraó. À frente o mar vermelho. O povo começa a clamar. E o que Deus diz? Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Êxodo 14:15. Você entendeu? Deus não mandou orar mais. Não mandou esperar. Mandou marchar. Mandou agir. O milagre só veio depois do movimento. Você quer um novo emprego? Uma nova vida? Liberdade financeira? Então ouça isso como um decreto. Ore, sim. Mas depois da oração, levante, planeje, trabalhe, invista, estude, execute. Porque Deus não abençoa quem se esconde. Deus abençoa quem decide andar sobre as águas. A fé que transforma é a fé que age. E isso nos leva ao próximo segredo que está escondido nas palavras do próprio Jesus. Um código milionário que poucos têm coragem de viver. Mas calma, porque agora vamos destravar a verdade por trás da parábola dos talentos. E talvez você nunca mais enxergue sua vida da mesma forma. A parábola dos talentos, o código milionário escondido nas Escrituras. Jesus nunca romantizou a pobreza. Quem esconde talento, perde tudo. Quem multiplica, recebe mais. É isso que ninguém te ensina, mas está escrito, claramente, inevitavelmente. A parábola dos talentos não é só uma lição de espiritualidade. É uma das mensagens mais brutais da Bíblia sobre dinheiro, mentalidade e destino. 3 servos. Cada um recebe uma quantia diferente de talentos. 2 multiplicam, 1 enterra. O resultado? Os que multiplicaram foram recompensados. O que enterrou foi chamado de servo mau e negligente. E tudo o que ele tinha foi tirado. Isso te assusta? Deveria. Porque essa é a lógica espiritual da abundância. Quem não multiplica, perde. Essa parábola não está falando só de dinheiro. Está falando de dons, de tempo, de oportunidades, e sim de recursos. E o julgamento final não foi pela intenção, mas pela ação e resultado. O servo que enterrou seu talento provavelmente tinha medo, insegurança, vontade de preservar. Mas Deus não recompensa o medo. Deus honra o movimento. Deus multiplica os multiplicadores. Talvez você tenha um dom, uma ideia, uma visão, e a tenha enterrado com desculpas. Talvez você esteja esperando o tempo de Deus, quando na verdade Ele está esperando você se mover.
Você está multiplicando ou enterrando? Está investindo ou apenas sobrevivendo? Está servindo ou se escondendo? Porque a vida não perdoa quem enterra talentos. Ela empodera quem tem coragem de usá-los. E agora, prepare-se para entrar em um território ainda mais profundo. O homem que teve tudo e pediu apenas uma coisa, e por causa disso, se tornou o mais sábio e mais rico da Bíblia. Vamos falar de Salomão e de uma chave que pode virar seu destino. Sabedoria é mais valiosa que ouro. Por que Salomão se tornou o homem mais rico da Bíblia? Você quer dinheiro, mas Deus testa seu coração com uma pergunta. O que você quer de verdade? Quando Salomão assumiu o trono, ele era jovem, inexperiente, cercado por inimigos, responsabilidades e pressões. E então, Deus apareceu para ele em sonho e disse: "Pede-me o que quiseres." Essa é a parte onde 99% das pessoas pediriam: riqueza, fama, vitória sobre os inimigos. Mas Salomão fez outro pedido: "Dá-me sabedoria." Salomão entendeu uma verdade que a maioria ignora: quem tem sabedoria atrai riquezas. Mas quem busca apenas riqueza se perde. Ele pediu inteligência para liderar, discernimento para decidir, visão para governar. E sabe o que Deus fez? Deu tudo: sabedoria, riqueza, honra, expansão. Porque Salomão colocou a mente acima do bolso. O reinado de Salomão foi marcado por paz, prosperidade e abundância, jamais vistas em Israel. Ele escreveu provérbios, construiu o templo, atraiu reis de todas as nações. Salomão não era só rico, ele era referência, líder, exemplo. Um homem cuja sabedoria impactava reinos. E tudo isso começou com uma única escolha. Essa é a pergunta que define seu futuro. Você está pedindo riquezas ou sabedoria? Você está buscando atalhos ou estratégias? Você quer dinheiro fácil ou quer construir uma mente milionária que gere riqueza sustentável? A mente rica precede a conta bancária rica. E agora que você entendeu o poder da sabedoria, é hora de conhecer o princípio que governa todas as bênçãos da Bíblia, a lei da semeadura. E se você não entende isso, nunca vai prosperar de verdade. Colheita só vem depois do plantio, o princípio eterno da semeadura. Você está pedindo colheita sem ter coragem de plantar. E isso é uma violação espiritual. Muitos oram por bênçãos, clamam por abundância, desejam liberdade financeira, mas continuam semeando medo, preguiça e escassez. Querem resultados sem processo, frutos sem raiz, riqueza sem trabalho. Isso não é fé, é ilusão. Está escrito: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Isso não é só um versículo, é uma lei espiritual, um decreto inquebrável, um código de funcionamento do universo. Você planta escassez, vai colher miséria. Você planta esforço, coragem, visão, vai colher colheitas inesperadas. A semente sempre precede o milagre. Imagine um homem andando por um campo com um saco cheio de sementes. Ele olha para a terra e começa a reclamar: essa terra é ingrata, não me dá nada. Deus não me abençoa. Mas ele nunca plantou nada. Soa absurdo, não soa? Mas é assim que muita gente vive, reclamando da vida que não tem, enquanto negligencia as sementes que deveria lançar. Seu tempo é semente, seu esforço é semente, seu foco, sua leitura, sua disciplina, tudo isso são sementes que ninguém vê, mas Deus vê. E Ele honra quem planta com intenção, consistência e fé. Você não precisa plantar tudo hoje, mas precisa começar agora, porque a colheita só vem para quem planta no oculto. E agora, vamos para a batalha final dessa jornada, a diferença entre os que vivem implorando bênçãos e os que governam territórios. É aqui que tudo muda, a mentalidade de servo versus a mentalidade de mordomo. Mentalidade de servo, x mentalidade de mordomo. Como sua visão espiritual define sua riqueza? Você serve a Deus ou serve ao medo? Porque a forma como você enxerga seu papel no mundo define tudo o que você atrai. Existe uma diferença brutal entre o servo e o mordomo.
O servo espera ordens, implora direção, age com medo de errar. O mordomo entende que foi confiado a ele um território. Ele administra, multiplica, assume responsabilidade. E Deus confia mais a quem governa com sabedoria do que a quem vive implorando milagres. Muitos foram ensinados a serem servos submissos, passivos, dependentes de sinais para agir. Mas a Bíblia mostra outro padrão. José não era apenas servo, ele se tornou mordomo da casa de Potifar, governador do Egito. Daniel foi colocado como administrador de reinos. Estes homens não viviam de migalhas espirituais, eles governavam com autoridade divina. Por quê? Porque assumiram responsabilidade. José foi traído, vendido, esquecido, mas em cada fase da sua jornada, ele agiu como mordomo, como quem sabia que nada era dele, mas tudo estava sob seus cuidados. Na prisão ele servia com excelência. Na casa de Potifar ele administrava com integridade. No palácio ele governava com visão. E por isso, Deus o colocou sobre toda a terra. Você está esperando mandar em você fazer ou já está governando sua própria vida? Você age como dono do seu destino ou vive esperando alguém vir te salvar? Mordomos não fogem da responsabilidade, eles correm para ela. E Deus honra exatamente isso. Quem assume, governa. Quem foge, sobrevive. Você acabou de atravessar uma jornada sagrada, do comodismo à ação, do enterro dos talentos à multiplicação, do pedido certo à sabedoria, do plantio à colheita, do servilismo à autoridade. Agora a pergunta é simples e final. Quem você escolhe ser a partir de hoje? Porque ninguém vai fazer isso por você. A prosperidade não é um destino, é uma decisão, é um código. E agora você tem a chave. Decida, haja, plante, multiplique, governe. E se esse vídeo despertou algo em você, compartilhe com quem precisa. Porque quem transforma, transborda.